Thiago Almada e Palmeiras, um novo capítulo nessa negociação e nós vamos atualizar você de tudo. E tem também aí um clube grande europeu que entrou nessa competição com o Palmeiras para contratar o Thiago Almada e os detalhes da negociação entre Grêmio e o Everton. Tá muito perto do Everton deixar o Palmeiras. Saiba o que pode acontecer a respeito disso. E tem também o Endrick. O Endrick estreou e ele foi muito bem. Vamos junto aqui falar de todos esses assuntos, cara. Domingão chegando, já deixa aquele like, por favor, no nosso vídeo, que se ajuda demais o nosso canal a crescer. Você que gosta dos nossos vídeos, gosta do nosso formato, é muito importante que você aí dê essa moral pra gente, né? Contribua com o nosso canal, os vídeos vão chegar em primeira mão para você e você vai ajudar o nosso canal a crescer. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado aí é o Arlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, sempre feito de maneira muito leve, que é assim que o futebol tem que ser. Não dá o like ainda não, você que não conhece a gente, viu? Fica até o final do vídeo. Se você gostar, aí sim você se inscreve e deixa o teu like. Fechado, meu amigo? Vamos lá para as notícias do dia. Ó, mercado tá daquele jeito, mas antes de tudo, Erlan, tem cria brilhando, né? Eu sempre fico muito feliz porque ele merece, ele joga muita bola, né? Cara, é impressionante, né? Quem poderia imaginar que o Endrick, com oportunidade, meteria gol já no primeiro jogo no Lyon, né? Foi titular, o técnico, inclusive, que é a cara do Abel Ferreira, lá, o técnico do Lyon, fez um suspense lá, mas por fim colocou ele como titular. E aí não deu Disney, outra, tem Disney na França agora também, né? Você sabe disso, né? Tem, né? Dizem por lá também, né? Daqui a pouco o técnico manda ele por lá. Mas, mano, acho que, se não me engano, o gol dele acho que foi aos 42 minutos, mas ele já tinha metido bola na trave, ele tava jogando pra caramba. Aliás, o time do Lyon é bem interessante, viu? Não é um time muito sensacional, mas é muito encaixado, né? Tem o Tolisso lá que, mano, joga pra caramba, né? Então ajuda ali na criação pro Endrick. E aí ele meteu o gol ali. E é impressionante, né, cara, o quanto ele é um fenômeno aí, todo mundo na internet, né, que falando, ó, que ele é o grande talento do Brasil ali desde o Neymar, todo mundo repercutindo aqui, ó, o Léo Bertozzi falou, ó, 42 minutos para balançar a rede, aí ele tinha colocado aqui a bola na trave já no começo do jogo, aí o cara falou assim, ó, e o Real Madrid mantinha esse demônio no banco, que é impressionante que o moleque corre o jogo inteiro, né, Fabrício Romano aqui postando também, e o que é mais louco, porque assim, enquanto ele estava metendo o gol ali e jogando muito pelo Lyon, o Real Madrid estava perdendo, né, a final ali pro Barcelona, né, um jogaço também, mas acabou perdendo com o Gonzalo Garcia, que acabou fazendo gol também. Só que você fala, pô, Real Madrid, né, tá se dando mal por emprestar o Endrick, que médio, né, cara? Porque assim, ele vai jogar, ele vai voltar mais valorizado ainda. E para quem não viu os detalhes da negociação do Real Madrid com o Lyon, foi o seguinte, ó, é um empréstimo, né, e é de 1 milhão de euros, mas a cada 5 jogos que ele iniciar como titular, o Lyon paga 200 mil a menos, né, então se ele jogar 25 partidas de titular, o Lyon nem vai pagar o empréstimo, então assim, é bom pro Lyon, né, um jogador no nível que talvez eles não conseguiriam comprar, né, tipo, direto. O Real Madrid tem um menino ali desenvolvendo ainda mais, né, que já é um monstro absurdo, e para ele nem se fala, né? Porque assim, a tendência é que ele vá muito bem assim e volte para a seleção, né? Esse jogo aí foi pela Copa da França, acabou classificando. O gol da classificação foi dele, né? Porque depois na real eles abrem acho que com tipo 20 segundos é o primeiro gol do Leão, depois toma um empate, depois o Endrick faz o segundo gol, então foi o gol da classificação, o primeiro jogo dele, já fez o gol da classificação do Lyon aí, então a tendência é voltar para a seleção e todo mundo ganha, né? No final acaba que todo mundo ganha. E pra gente que gosta dele, como cria, né? Do Palmeiras aí, eu me peguei agora acompanhando o futebol francês, que é uma coisa que eu fiz mais ou menos na época do Neymar lá, mas eu nunca fiz muito, né? E o Lyon aquele time na época do Play 2 era da hora, né? Juninho Pernambucano, Fred e tal. E agora vamos ter que acompanhar aí para ver o Endrick. E vale inclusive ressaltar, né? Não recebeu oportunidade no Real Madrid, não fez confusão nenhuma no vestiário, saiu pro Lyon de cabeça erguida e marcou gol no primeiro jogo. Esse moleque, Endrick Felipe Moreira de Souza, ele merece muito ter sucesso, é um moleque humilde pra caramba, pode falar. Não, só dar os números que eu tinha separado aqui, eu esqueci. Mas foi o gol, né? 6 finalizações, ele finalizou 6 vezes. Aí, e isso eu acho que foi tudo no primeiro tempo, porque no segundo tempo ele saiu ali na metade. 3 no gol, 8 de 13 duelos ganhos no chão, 3 dribles certos, 3 desarmes, a gente sabe que ele caça bastante também, né? E a nota dele foi 8.2, simplesmente a estreia do menino.
E emblemático, inclusive, né? Endrick estreando com um gol e o Real Madrid perdendo a Supercopa pro Barcelona lá por 3-2. No mesmo horário ainda, né? No mesmo horário, jogando juntinho, que é para a ironia da vida ser perfeita mesmo, né? Enfim, Endrick brilhando, eu torço muito para ele, quem sabe não vai para a Copa aí, justamente esse é o objetivo dele, sendo emprestado para o Lyon. E vamos falar aqui do mercado da bola, o mercado da bola que tá daquele jeito, o Grêmio já tá costurando salário com o Everton, pelo menos as informações que se tem do Leonardo Miller, lá um jornalista lá do Sul. Tem o Palmeiras aí fazendo jogo duro e tem também Thiago Almada. Vamos atualizar para vocês aqui. O Grêmio avançou nas conversas com o Everton, com o staff do Everton, e segundo a informação do próprio Leonardo Miller, é que já existe acordo de salário e tempo de contrato com o Everton, que tem 38 anos. O problema hoje não é o jogador, o problema hoje é o Palmeiras, o problema é pro Grêmio, né? O Everton ele tem contrato até o fim de 26, e o clube não tem nenhuma intenção de liberar ele facilmente. Inclusive, internamente, o Palmeiras ficou até irritado, porque o Grêmio conversou direto com o staff do Everton, não passou primeiro pelo Palmeiras. E isso meio que azedou a relação entre os dois times. E faz sentido, né? O Everton, mesmo não estando no seu auge físico, ele ainda é líder de vestiário. Inclusive, vocês podem assistir o jogo contra a Portuguesa, os bastidores, né, do jogo contra a Portuguesa. Ele é um goleiro, para mim, ele ainda é um goleiro confiável, né? Ele ainda é um goleiro que tem nível, referência de estabilidade ali no elenco, que vai passar por uma reformulação, né? Já passou por uma reformulação em 2025, pode mudar ainda mais em 26. E se o Palmeiras libera agora, você perde um pilar de experiência, você também tem o Lomba, né? Mas você perde um pilar de experiência. Você corre o risco ali de talvez faltar numa hora que precisar, né? E ainda fortalece um concorrente direto no cenário nacional. Então, acho que partindo dessa lógica, o Palmeiras se vender, se essa for a vontade do Everton mesmo, quero sair, já tem acordo, o Palmeiras tem que tratar de vender bem, né? Do lado do Grêmio, o movimento é claro. Eles querem um goleiro pronto, cascudo e que chega para resolver e organizar a defesa, não quer nada de aposta. E do lado do Palmeiras, a leitura é o seguinte: não existe urgência nenhuma em vender. O Palmeiras não tem urgência em vender. Ele só sai com uma compensação financeira razoável ou se o próprio Everton forçar muito a barra, coisa que até agora não pareceu, tá? Não pareceu que o Everton está forçando a barra para sair, mas tem uma negociação. É aqui, ó, se eu te pagar tanto, você vem? Se tiver X anos de contrato, é interessante para você? Esse tipo de negociação, esse tipo de sondagem existe, né? Mas na minha leitura aqui, isso aqui tem muito mais cara de tentativa do Grêmio, de tentativa, né? Uma tratativa do Grêmio do que um negócio real. O Palmeiras ele não vai liberar barato, não gostou inclusive da condução da conversa e não tem pressa. Hoje eu colocaria essa transferência aí numa chance média de acontecer. É a vontade do Everton pesar. Se o Everton falar quero sair a qualquer custo, aí realmente o Palmeiras deve liberar. E me parece que desde que ele pegou o banco muito quer dizer, muito não, pegou o banco pela lesão e tal, né? Depois voltou, continuou ali, porque já tava sem ritmo de jogo, já tava perto de jogos decisivos, e agora começa também o Carlos Miguel, e aí tem esse lance do revezamento, né? Que eu particularmente já falei que dependendo do jeito que for, eu não gosto muito, mas assim, realmente, se ele quiser ficar aí e entender essa importância dele também no banco de reservas, legal, e com certeza realmente o desejo dele aí vai pesar muito. Acho que o Grêmio já foi falar com ele direto para ver se dá aquela balançada mesmo, né? Oferecer aquele lance de titularidade e tal. Mas aí vamos ver a vontade dele, né, cara? O Grêmio hoje não tá, tipo, exatamente disputando títulos, mas sempre é um time aí muito forte, time que a gente respeita muito, né? Um time grande aí no cenário brasileiro. Então, assim, para ele seria. Então, o próprio Marcos Rocha é o melhor exemplo, né? O Marcos Rocha foi para lá e virou líder, assim, muito rápido. O Grêmio já tem esse, desde a época ali do Renato Gaúcho, né? De levar jogadores mais velhos e os caras ainda renderem lá. Parece, tipo, meio que tá em fim de carreira, ainda rende bastante. Então, assim, pro Everton, eu acho, assim, olhando, se eu fosse o Everton, né? Inclusive falaram que eu tava parecendo o Everton, que eu tô com a camisa dele aqui. Não Tá tô mesmo. muito, não. Mas assim, se eu fosse ele, assim, eu sinceramente eu pensaria realmente na questão de jogar, né? Aquele cara que sempre tá jogando e tal, eu pensaria mesmo, mano, pra sei lá, pegar mais um clube interessante aí também no final de carreira, mas aí tem a questão do Palmeiras e tem o próprio respeito dele com a diretoria, né? O lance da diretoria não ter gostado talvez realmente pese para ele ficar aí numa boa e talvez sair até futuramente, né? O Marcos Rocha também, ele meio que ficou ensaiando para sair, né? Por vários momentos, Exato. ele, o Mike, então pode ser meio que parecido depois.
Enfim, senhores, vocês venderiam o Everton? Deixa aí nos comentários, ou ainda acho que ele pode ser importante para esse elenco do Palmeiras, né? Em algum momento, até uma lesão ou alternância com o Carlos Miguel. Deixa aí nos comentários para a gente ir trocando uma ideia a respeito. E vamos falar de Thiago Almada agora. A gente vai falar da próxima etapa, né? Da negociação entre Palmeiras e Thiago Almada, o que se tem na mesa no momento, com a situação, e também tem clube europeu interessado, que é o nome que está mexendo aí com a cabeça da torcida, o Thiago Almada, 24 anos, no Atlético de Madrid, ele quer sair, motivo simples, está jogando pouco, não está jogando o suficiente. Ele tem 16 jogos, só 5 como titular com o Simeone, e ele sente que se continuar nesse cenário, ele corre o risco real de perder um espaço na Copa do Mundo. E aí o mercado abriu de novo, o Benfica está de olho no Thiago Almada. O Benfica voltou à mesa do Thiago Almada, a Juventus sondou e o Palmeiras fez contato, inclusive já sinalizou com uma proposta. Aqui o problema é, a pedida é surreal para a realidade brasileira, segundo o Palmeiras, tá? Os espanhóis aí, eles avaliam o passe algo em torno de 40 milhões de euros e nas conversas com o Palmeiras, eles pediram algo em torno de 20 milhões de euros por 50% do passe. Isso, na prática, joga o custo total lá para cima, que você ainda tem impostos, você ainda tem salário, né, para esse jogador. Tem ainda um histórico confuso desse negócio, que, por exemplo, na Espanha, se falou entre 20 e 25 pela totalidade. No Brasil, surgiu que teria sido ali entre 20 milhões por 50%, como obrigação futura de compra do restante até 2028. Então, é um ativo caro, um ativo amarrado e com muita cláusula. Vocês viram o Vitor Roque. O Palmeiras tem 80% do Vitor Roque e, se eu não me engano, tem uma cláusula de recompra do Barcelona. Se o Barcelona quiser comprar, eu não sei se é o mesmo valor ou se é corrigido, tá? Tem uma cláusula de recompra do Barcelona. O Barcelona ganha em diversas coisas ali que o Vitor Roque fizesse. Foi vendido para a Europa por X valor, o Barcelona ganha mais. Cara, são muitas coisinhas pequenas que o Barcelona amarrou no contrato. Então, se o Palmeiras trouxesse o Almada, seria mais ou menos nesse estilo. E o Benfica também admite a possibilidade de um empréstimo, mas com uma taxa alta de cessão, né? Então, assim, não nada de negócio barato. Quando eu digo cessão, uma alta taxa de pagamento, né? De ceder do Benfica. Então, o que o Almada quer? Jogar mais, se sentir protagonista e chegar inteiro para a Copa do Mundo. Mas também não está totalmente convencido aí de voltar para a América do Sul, porque ele já foi campeão aqui, né? Ele já conhece o futebol brasileiro e, tecnicamente, o Almada encaixa como uma luva nesse time do Palmeiras. É ofensivo, já falei para vocês, drible curto, intensidade, chega na área, mas financeiramente é sonho caro, muito caro. Palmeiras tem que tomar bastante cuidado aí para investir os 20 milhões, na minha opinião, vale, né? Mas aí é metade do passe e você pode ter uma garantia de revenda forte no futuro? Sim, né? Sim, se ele joga o futebol que, ele vem apresentando nos últimos times, fatalmente você vai vender esse cara. E, enfim, até falando do modelo do Palmeiras, o que tem hoje Thiago Almada e Palmeiras. A gente trouxe aqui o interesse do Benfica. O Benfica quer contar com o Thiago Almada por empréstimo. E aí o que o Palmeiras fez agora, né? Uma outra viabilização, inclusive fonte dos amigos do nosso palestra. O Palmeiras agora está tentando viabilizar empréstimo com opção de compra. Essa fonte é do nosso palestra. O que o Palmeiras tenta aqui? O Palmeiras estuda uma engenharia diferente agora. Um empréstimo de 6 meses com obrigação de compra depois. E aí a clássica, aquela tentativa de diluir impacto em caixa, né? Ganhar tempo, ver a adaptação do Almada e tentar renegociar um valor lá na frente. O próprio Palmeiras trata o negócio aí como complexo, bem complexo, tanto pelos valores, até pela resistência do Almada em voltar ao futebol sul-americano, mas tem um ponto até estratégico aqui interessante. O Palmeiras ele não planeja um jogador desse perfil agora. Só que com a possível saída do Alan, por exemplo, a diretoria passou a enxergar o Almada como uma oportunidade de mercado antecipada. E é aquele movimento do tipo, se eu sei que eu vou perder alguém lá na frente, provavelmente eu me antecipo aqui, eu tento repor, sabendo que eu vou ter caixa. E aqui o problema é convencer o Atlético a aceitar um modelo menos agressivo da primeira proposta e o próprio Almada a comprar esse projeto esportivo no Brasil. Então é uma negociação bem difícil. E esse negócio só anda se o Atlético topar, né? Topar talvez até esse empréstimo ou baixar a pedida ali no modelo de compra imediata e aceitar um modelo mais criativo de parcelamento e obrigação de compra. E aí o jogador enxergar o Palmeiras como um trampolim real para a Copa de 2026. Se mantiverem esses 20 milhões por metade do passe, eu não sei se o Palmeiras vai topar, tá? Não sei se o Palmeiras vai topar.
Para mim, cara, mesmo, claro que depende aí da questão do financeiro aí do Palmeiras também, mas é um caso muito parecido com o do Everton na questão do desejo do cara, né? Talvez esse lance do Benfica também possa, falo isso aqui na informação, tá? É um feeling, assim, possa balançar, por quê? Jogar ali no Campeonato Português, que é um campeonato um pouquinho mais fraco, né? Num dos principais times dali, então, assim, é uma grande chance de ser titular e jogar bastante e ter uma certa, digamos, facilidade, assim, comparado aos outros, né, ao Campeonato Espanhol, por exemplo. E aí, realmente, é a desejo, é o poder de convencimento aí do Palmeiras, né, o Palmeiras que conseguiu convencer aí, alguns bons jogadores para vir nas últimas janelas, então isso, aparentemente, o Palmeiras, por mais que a gente, às vezes, brinque com o Anderson Barros, que às vezes até com certa razão, né, mas parece que o Palmeiras tem isso daí, né, mas, claro, depende do jogador, se o jogador tiver já uma ideia para a carreira dele, não tem muito o que fazer. Eu me incomodo um pouco quando eu vejo esse lance aí de empréstimo, né? Sendo que o Palmeiras tem dinheiro, só que, mano, não tô ali, né? Cuidando do caixa do Palmeiras, né? Eu tô malemar cuidando do meu caixa, imagina, cuidando do Palmeiras. Então eu tomo cuidado para não ser leviano, falar também assim, pô, dá logo, paga logo o cara e tal. Isso seria o que eu faria, mas não sei, né? Vai que o Palmeiras entende que pagar isso pode prejudicar de certa forma. Então, se o negócio for desse jeito aí, com o empréstimo, tem aquele lance que a gente fala também, que aconteceu com o Bruno Fux, né? Você viu, pô, o cara funcionou mesmo, tudo bem que ali vai ser obrigação, né? Mas agora vamos comprar, porque já deu certo, já se encaixou, e aí o cara é comprado, já não é aquele lance tipo, vamos gastar, apostar e vai que não dá certo, né? Então tem que colocar na balança ali. Eu torço muito para que dê certo, né? O Thiago Almada, pô, dispensa comentários aí, joga pra caramba, mas tem que ver também se realmente o cara tá interessado. Para ele seria muito bom, né? Pensando em Copa do Mundo aí, você tá vendo, a gente acabou de falar do Endrick, o cara chegou ali no campeonato que ele vai, tecnicamente ele vai sobrar mesmo, vai aparecer e vai ter minutagem, não tem como. E na sua opinião, queria entender, inclusive, você acha que o campeonato português é mais fraco que o campeonato brasileiro? Para mim eu acho que é. Uhum. Para mim o campeonato português é mais fraco que o campeonato brasileiro. Você pode ter ali, você tem os grandes, né? Sport, Benfica, o Porto, mas até em certo momento no Mundial, tudo bem que é um Porto muito diferente do que jogou contra o Palmeiras lá, né? Mas o que me aparenta, às vezes, do cara até escolher um Benfica é porque o cara tá muito. O cara está na Europa, né? Na real. Eu ia falar que eu ia falar que Portugal é a esquina da Europa, mas é na Europa, mas ele tá muito mais perto de pular dali para uma Espanha, tá muito mais perto de pular para ali para uma Inglaterra do que de fato voltar para o Brasil, né? Mas assim, me parece que hoje a Liga Brasileira ela é mais forte que a portuguesa, né? Pelo menos a gente pode falar isso com mais propriedade, né? Inclusive, lá na época que tinha. Eu adorava assistir na época do Quaresma, mano. Assisti o Porto muito por causa dele, assim. Que tinham ótimos times ali, né, no Campeonato Português, mas sempre foram esses, né? Era Porto, Benfica ali, às vezes o Sporting na época do Liedson era muito bom também. Então, assim, sempre foram esses três, né? Um ou outro ali surge de vez em quando como uma surpresa, assim, mas não muda muito. Já o brasileiro sempre foi esse com todo respeito a nós mesmos, esse inferno, né? Porque assim, todo time, se tiver nivelado por baixo, tá todo mundo nivelado igual, e quando nivela por cima também tá tudo meio que igual, assim, né? Então o brasileiro sempre teve esse lance, vários times podendo ser campeões, né? Vários times, o time ali, sei lá, de meio de tabela, tem uns jogadores absurdos. Você pega o próprio Corinthians, né, cara? Ganhou a Copa do Brasil, terminou em 13º, tá ligado? No Campeonato Brasileiro. Então, assim, o nível hoje do futebol brasileiro ele é alto, sim. Então, assim, pro Thiago Almada também seria isso, né? Chegar numa liga, ao meu ver, mais competitiva também. Mas é muito do interesse. A gente falou muito do Claudinho, acho que foi na última janela, né? Ou duas, eu já até esqueci. Que o Claudinho meio que optou por ganhar um dinheiro ao invés de vir competir, né? Então, assim, o jogador às vezes tá querendo só ganhar grana, ou tá querendo ficar ali mais numa zona de conforto, porque aqui no Brasil não adianta. Até mesmo você vir jogar no Flamengo não é certeza. O Samuel Lino tá aí para isso, né? Foi criticado o ano inteiro, ganhou as coisas, né? E ainda foi um cara criticado o ano inteiro aí, mesmo vindo da Europa. Enfim, é boa análise isso aí, inclusive, parabéns. Vive grande fase. Bom. Estudei muito bom, cara. Tá maluco, tá igual o Everton, tá comentando bem, grande fase. Perfeito, meus amigos. Tamo junto, trouxemos para vocês muita informação aí, ó. Falamos de Thiago Almada, falamos do Endrick, falamos do Everton também. E agora, inclusive, falar do Bruno Rodrigues, tá? Desculpa aqui, informação de última hora. Deixa o like se você chegou até aqui, viu? Se você acompanha os nossos vídeos, acompanha o nosso canal, deixa o like. Se você não nos conhece, se chegou até aqui, acredito que você tenha gostado. Deixa o like, então, e se inscreve aí se você chegou aí agora.
Falando de Bruno Rodrigues, tá? O Internacional retomou as negociações. Nós trouxemos para vocês no vídeo de ontem que tinha um burburinho a respeito disso. E aconteceu. O Internacional retomou as negociações com o Bruno Rodrigues e vamos ver como se avança nessa questão agora. Mas o Palmeiras tem o interesse de emprestar, né? Emprestar ou até vender. O Inter provavelmente vai tentar o empréstimo. Essa vai ser a jogada inicial do Internacional. E a ver como se desenrola aí o Bruno Rodrigues nas próximas semanas, que ainda tem mercado, ainda tem calendário no mundo da bola. Fechado, senhores? Tamo junto. Bate pronto, rapidão, Erla. Venderia o Bruno Rodrigues? Venderia. Pela arrancada que ele deu ontem, venderia. Perfeito, senhores. Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau. Até o próximo vídeo.